Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações, né, de casais que muitas vezes a expectativa é que sejam para sempre, mas nem sempre acontece isso. Mas por que não acontece isso? Vou conversar agora com o Jal, que mais uma vez nos faz companhia aqui no programa. Como vai? Boa tarde! Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Thiago? E aí, tudo certo? Tudo certo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, Jal. Você listou umas coisas no seu Instagram, falando um pouquinho o que Ah, que causa, né? O que que pode acabar com uma relação. E eu acho que são tantas coisas que um monte de gente foi colocando, elencando outras coisas lá embaixo. Mas eu acho importante a gente começar falando sobre a comunicação. Porque antes de qualquer coisa, a comunicação tem um papel fundamental em uma relação, não é? antes da comunicação tem um passo, que sempre tem um passo antes, que é o interesse. Eu tenho um interesse nessa relação? Esse, esse parceiro, essa parceira é importante para mim? Faz sentido na minha vida? Essa é uma pergunta que todos os casais devem se fazer. O nosso relacionamento ainda faz sentido? Eu sou a mesma pessoa? Eu já evoluí? O que dessa relação, né? Porque a gente vê tantos os casamentos destruídos e não importa o credo, a cor, se é rico, se é pobre, e a gente vê as relações se acabando. E a gente precisa, tá interessante para mim, é interessante, eu quero continuar nessa relação, eu vou buscar repertório para evoluir nessa relação. Meu marido também se interessa em buscar repertório para evoluir na relação, porque eu tenho que evoluir como indivíduo, ele tem que evoluir como indivíduo, e a gente tem que construir algo do zero. Só que como as relações a médio e longo prazo não tá mais do zero, já tem as partes negativas, a gente precisa toda hora reconstruir a relação. Todo dia é dia de reconstruir e construir uma relação nova, todo dia. E uma das coisas que eu acho bem legal é esse construir e reconstruir todos os dias. Faz parte dessa comunicação também, porque você tem que dizer muitas vezes, as pessoas ainda acreditam que existe uma bola de cristal e isso não acontece, porque o casal ele precisa identificar o outro, o que está fazendo falta, falar. E uma das coisas que eu acho bem interessante daquele post é sobre a fala honesta, respeitosa, porque se você não falar o que te faz falta, o que te incomoda, essa relação de uma hora ou outra, ela vai chegar ao fim, porque está faltando essa comunicação, esse acerto entre as pessoas, não é? Comunicação aberta e afetiva. O mais difícil é quando a gente não se conhece direito, ter essa comunicação aberta e afetiva. A gente meio que se perde nesse processo, nas nossas emoções, entre o que é uma comunicação aberta e afetiva. Como eu, cheio de emoção, tomado de ciúmes, raiva, tô na bronca com meu parceiro porque deixou aquilo outro, não fez, ou a minha parceira. Como é que eu lido com isso primeiro, para poder falar o óbvio? Porque o óbvio, Thiago, precisa ser falado, precisa ser dito. Então é muito É importante porque na que verdade eu sempre acho assim, já, que às vezes o óbvio pra mim não é óbvio pra você. E aí tem coisas que a gente, esse óbvio pode mudar de uma pessoa pra outra, não é? exatamente, por isso precisa ser dito, por isso precisa ser claro. Qual é o meu óbvio? O meu óbvio é esse, é bons acordos. A gente precisa fazer bons acordos, até porque a gente está falando, né? Por que a relação acaba? Se a relação acaba, ela acabou por uma série de desgastes, né? Uma série de fatores que vão fazendo essa relação acabar. E esses fatores, eles são praticamente inevitáveis quando a pessoa casa sem experiências e com a expectativa de que o outro vai conduzir a relação. Muitas vezes a mulher casa com a expectativa que ela vai casar com um cara que ele tá pronto para conduzir ela na vida, na cama, e às vezes o cara também não tá pronto, porque as referências de relacionamento que a gente tem não são das melhores na nossa vida, na nossa casa, na maioria das casas dos brasileiros. É muita separação, é pais e mães que são frios, que não dá nenhum beijinho na boca, e a gente cresce sem ver esse tipo de amor, de relação. E quando a gente vai para nossa, a gente tem a base da relação é romantismo para mulher e pornografia para homem. E aí o que acontece, Thiago? A gente não consegue colocar em linha, dizer o que é óbvio para a gente, porque nem a gente mesmo sabe o que é óbvio para a gente, sabe?
Eu vou te perguntar uma coisa, porque hoje é o dia do orgasmo, né? Muita gente sabe disso e tudo mais. Eu vou me controlar no que a gente vai falar. Mas, por exemplo, eu quero saber de você, como terapeuta de casal, o que influencia, por exemplo, o sexo? Qual é a referência do sexo dentro de um casamento? Qual a importância que ele tem dentro de um casamento? Sexo não é tudo, mas é uma parte muito importante dentro do casamento, né? Hoje é o dia do orgasmo e o que eu mais vejo são mulheres casadas há 20, 30 anos que nunca conseguiu ter o tal do orgasmo com um parceiro. E às vezes é frustrante, porque ela começa a carregar uma carga que ela acha que a culpa é só dela. E às vezes o homem acha, por conta de uma repetição de comportamento, que os movimentos que ele faz é suficiente para que a mulher chegue lá. E isso a gente precisa mudar, porque é muito importante, principalmente para as mulheres. Os homens têm uma facilidade incrível, né? A gente já falou sobre a diferença do tempo da mulher, né? Que a mulher é fogo a lenha, você tem que ir cozinhando em fogo baixo, o homem já tem uma resposta muito mais rápida. Então, o mesmo processo, já que é o dia do orgasmo falando, que para o homem é um, para a mulher é outro, né? E todo mundo sabe disso. Mas colocar em prática é muito difícil. A natureza da mulher requer algumas coisas, do homem outras. E você sabe que até eu vou fazer um parênteses aqui, se a O nossa... homem precisa se controlar. Mas deixa eu fazer até um parênteses aqui, se você estiver me ouvindo. Tá me ouvindo? Porque eu tô em imagem... Não, tá me ouvindo. Porque assim, ó, eu acho muito interessante isso que você falou, no sentido de que vai de acordo com a nossa primeira conversa, que é sobre a comunicação. Muitas vezes, a mulher acha que o homem nasce sabendo como dar prazer à mulher. E muitas vezes o homem acha que está fazendo isso de forma correta. Como é importante essa comunicação entre eles e ela dizer assim, não, você não está conseguindo fazer a coisa certa. Preciso que você mude para fazer a coisa certa. E às vezes a vergonha, a timidez, ou aquela coisa assim, você fala assim, mas eu sei o que eu tô fazendo. Não, você não sabe o que você tá fazendo. E dizer isso de uma forma clara, porque isso pode melhorar. Pode ser um pouco impactante no primeiro momento para ambas as partes, mas o final disso tudo, ou pelo menos assim, o prolongar disso tudo, pode ser tão melhor depois que tudo isso estiver muito claro para eles, não é? Eu tenho certeza disso, Thiago, porque com acolhimento e não julgamento é que a gente vai ter esse tipo de conversa. Porque o homem, ele tem um ego muito inflado, né? Como é que você fala para um cara que você tá com ele casado há 6 meses, 1 ano e ainda não chegou lá? Como que o homem vai reagir? Tem homens que, cara, que fala, pô, não, a culpa é sua. Tem muitos homens que colocam essa carga para a mulher, você que não consegue. Porque é o lance de achar que só de uma forma que a mulher chega lá. E a mulher tem várias áreas erógenas que não são exploradas. Então, é a comunicação com acolhimento, não julgamento. Geralmente, eu indico, quando for falar com o marido sobre isso, falar, olha, faz elogios, valida esse homem, fala o quanto ele é carinhoso, jeitoso, o quanto ele tem que cuidar de você, mas tem um ponto que a gente pode melhorar. Tem lugares e tem horas e tem condução na hora H que a gente pode fazer diferente. Não é que você não presta, ou você, porque os homens começam a falar assim, então eu não sou suficiente. Não é sobre não ser suficiente. Você é muito bom, você é especial, mas a gente pode melhorar. O meu corpo, ele responde diferente do seu. A natureza feminina é diferente da natureza masculina. Então, se você tiver esse jeitinho, com acolhimento, com não julgamento, você vai conseguir falar. Agora, se chegar com os 2 pés no peito, Thiago, falando, você nunca me fez chegar lá na vida, aí, cara, aí vai mexer com o ego, com a vaidade, é capaz de deixar esse cara deprimido. Sabe? E aí vai acabar com uma relação. Exato. Porque é uma comunicação, existiu a comunicação, mas não foi uma comunicação afetiva, né? A comunicação está até aberta, mas não é afetiva. Sim. Lembra, acolher e não julgar? A gente precisa aprender a fazer isso, né? Então, você sabe que é muito importante. Você sabe que eu até achei interessante uma pessoa comentou lá no seu post, né, que falta muitas vezes admiração para o casal, porque às vezes as pessoas se conhecem, quando se conhecem, um admira o outro.
E aí vê as coisas positivas. Aí quando o tempo vai passando, essa admiração ela vai desaparecendo. E na verdade eu acho que falta esse resgate da admiração pelo outro. Ver as coisas positivas que até então tinha-se e de repente desapareceu. Então eu acho que essa admiração também é um ponto importante, né, Jal? Muito importante. O acúmulo de frustrações, de compromissos e obrigações vai fazendo isso. E conforme você não tem habilidades que você tinha no namoro, porque tinha admiração? Porque era uma casa, outra em outra. Agora você consegue ver todas as mazelas da sua parceira, do seu parceiro. E será que ele responde bem quando ele está acuado, quando ele está triste, quando ele está estressado do trabalho ou ela? Então a gente precisa entender o que eu tenho de ferramenta para num dia mal eu poder acolher ele, para que a admiração continue acontecendo. A admiração é um fator importante, ó. Para a mulher é devoção. Quando o homem se devota, fala que ama de várias formas, é fundamental para que a mulher se conecte com o homem. Para o homem não, quando você admira o homem, mexe com a vaidade dele, com o ego dele. Desde que o mundo é mundo, o homem ele precisa de admiração. Tudo que ele faz é por uma espécie de admiração da sociedade. É como se fosse uma validação, não é? É uma validação. Uma validação. E aí, quando no casamento, isso começa a ficar fragmentado, né? Porque as pessoas não têm repertório para entrar no casamento hoje, Thiago. É impressionante. E o pavio está cada dia mais curto. Antigamente, as mulheres aguentavam muito mais o lance pela causa casamento, pela instituição casamento. Hoje, as pessoas já não pensam mais dessa forma, as pessoas querem ter outros tipos de relacionamento, já vê novas possibilidades, todo mundo fala abertamente na internet sobre várias formas de se relacionar, e aí não foca em melhorar como indivíduo, melhorar a relação, manter essa admiração e essa devoção, né, no caso homem e mulher, para que a relação seja construída e reconstruída. Thiago, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, muito importante. Tem casamento que precisa acabar para reconstruir de novo. O casamento já acabou, aquela forma que vocês conviviam, ela não vai dar mais certo, ela só vai dar brigas, desentendimento. Acabou. Olha, olhar no olho dela, no olho dele. Você entende que dessa forma não dá pra gente viver mais? Vamos construir dá pra gente construir uma nova relação, um novo casamento, a partir de que a gente zere, coloque na mesa todas as nossas armas e vamos começar uma nova relação? Se a gente pensar assim, a gente consegue. Agora, se a gente ficar batendo numa relação que não tem mais futuro, que só tá dando, né, faísca, brigas, não vai conseguir. Você vai sair da rotina, você vai viajar para Paris, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas se você não fizer novos acordos, um novo casamento, uma nova forma de ver o mundo, conforme você vai amadurecendo como homem, como mulher, fica muito difícil salvar um casamento. Que legal, né? Nosso bate-papo aqui hoje com o Jal. Queria agradecer mais uma vez, porque é sempre bom essas conversas rápidas que a gente tem, mas faz com que a gente reflita. E eu acho que as pessoas que estão em casa também vão todos os dias aprendendo um pouquinho mais e pensando, será que realmente não está precisando fazer alguma coisa diferente? Queria agradecer mais uma vez, Jal. Eu queria te agradecer. Da próxima vez eu vou colocar um cabo, porque eu já vi que sem cabo a internet fica falhando aqui. Eu peço desculpa pela Imagina, imagem. acontece. Da próxima vez eu coloco um cabo aqui. Ó, e obrigado, um beijão para vocês. Valeu, obrigado. E lembre-se, acolher e não julgar. Isso aí, sempre, todas as relações. Boa. Obrigado mais uma vez, Jal. Outro dia a Valeu. Deia participa aqui com a gente, hein? Até Fechado. mais. Valeu.